Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao ES em Debate. Os bancos brasileiros anunciaram redução na taxa de juros para os consumidores. Mas até que ponto isso é um benefício? Este é o tema do ES em Debate de hoje. Para as pessoas físicas, a redução das taxas de juros no cheque especial pode chegar a 57% para os clientes que recebem salário no banco. A Caixa Econômica foi a primeira instituição a adotar a medida. Para cartão de crédito, os juros diminuíram 77%. Já a taxa do crédito consignado caiu para 1,2% ao mês. E para aposentados e pensionistas, 0,84% ao mês. Apesar disso, o desempenho do banco em 2012 deve ser similar ao de 2011, quando teve o maior lucro da história. A grande expectativa é o aumento da concorrência entre as instituições bancárias. Especialistas acreditam que a medida está alinhada com a política econômica do governo federal. E para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje o economista Mário Vasconcelos, que está aqui ao meu lado, e do meu outro lado, José Amarildo Casagrande, superintendente estadual do Banco do Brasil. Eu vou começar perguntando aqui ao Mário. Essa questão dos juros, baixar os juros, é uma reivindicação antiga tanto de economistas quanto de presidentes da República. É verdade. Por que neste momento? Eu acho que as condições macroeconômicas, né, favoreceram essa decisão, que começou com o Banco do Brasil, seguiu a Caixa Econômica e outros demais bancos. As condições macroeconômicas são hoje favoráveis a essa redução da taxa de juros. Por quê? Primeiro, a nossa economia está desaquecida, não é? Sofrendo uma concorrência muito grande, inclusive de produtos chineses, uma taxa de juros que estava apreciada, prejudicando inclusive as importações. Quer dizer, as exportações, né? Favorecendo as importações. A inflação estabilizada. Então, toda a taxa de juros Selic, já pelo quarta ou quinta reunião consecutiva, declinando, já sinalizando que alguma coisa deveria ser feita com a taxa de juros nossa, que compramos aí os produtos financiados no mercado. Então, se era uma coisa esperada, já era uma coisa relativamente já anunciada, né? Essa redução da taxa de juros, o que é muito bom para a sociedade como um todo, para nós consumidores, de uma maneira geral, que compramos a crédito, que temos aí, utilizamos o cheque especial, compras no cartão de crédito, financiamento de veículos, né? Então, eu acho que isso foi bastante favorável, até porque, pelo menos na minha avaliação e de vários outros colegas, né, a taxa de juros brasileira é muito elevada. Se você vai comparar com as taxas de juros de outros países, a nossa taxa de juros é bastante elevada. Taxa de juros real hoje do Brasil, que você pega a taxa de juros Selic, desconta a inflação, está em 4%, quando a taxa de juros real no mundo está girando em torno de 1%. Então ainda é bastante elevado. Isso também era um fator que contribuía muito para o fluxo de entrada de dólares no país, fazendo, inclusive, que a nossa moeda se tornasse valorizada. Então, acho que essa medida que o governo tomou, quer dizer, as condições macroeconômicas são bastante favoráveis para essa tomada de decisão, que começa, como eu falei, com o Banco do Brasil, segue a Caixa Econômica e hoje já os outros bancos já reestruturando os seus custos, né, para que possam também reduzir essa taxa, né? Eu vou perguntar ao Zé Amarildo, antes de falar de questões mais técnicas, né, e de números, como é que a população, principalmente aqui no Espírito Santo, recebeu essa informação e a procura, como é que foi no Banco do Brasil aqui no estado? Bom, acho que como toda a população brasileira ansiava, né, por uma redução de juros. E aqui no Espírito Santo não está sendo diferente. Então a procura dos bancos, principalmente nas agências do Banco do Brasil, tem sido muito grande, né? Até pelo volume de informações que estão vindo. Então, os clientes têm procurado para buscar orientação e esse acho que é o principal orientação aos clientes, à população em geral hoje. Procurem os bancos, procurem orientação, levem a sua situação, né, que se encontra lá, se ela tem um financiamento, se ela tem um financiamento de veículo. Então, procure o gerente da agência, procure lá os gerentes de relacionamento que nós temos para poder prestar essa informação e lhe dar o melhor caminho, né? Encontrar o melhor caminho. Então, assim, a procura tem sido bastante intensa pelas informações da redução de juros, né? Acho que é uma notícia assim, muito boa
Acho que é uma coisa que o Brasil precisava passar por isso, né? Por toda essa conjuntura que nós estamos vivendo agora, que o professor falou muito bem, né? Então não cabia mais essa taxa de juros do jeito que estava. Outra situação, qual o tipo de financiamento que as pessoas mais buscam no Banco do Brasil? É por conta de inadimplência e financiar crédito, enfim, financiamento de automóvel? Nós temos de tudo um pouco, né? Agora, nesses últimos dias, desde que foi liberada essa taxa de juros nova, a nossa procura por veículo tem sido muito grande. Então, junto assim, na época que as montadoras estão lançando veículos novos, né? Então chegou numa hora certa. Então, nossa procura para financiamento de veículo aumentou em mais de 50% na última semana. Professor, que também é professor, além de economista, é professor, né? Isso que ele acabou de falar agora mostra uma realidade econômica do Brasil que é recente, né? A busca por automóveis, por bens que antes eram restritos, né? Isso já começou já há algum tempo, né? Mesmo com a taxa de juros elevada. Isso tem uma outra questão também interessante, que as pessoas muitas vezes não entendem ou não se preocupam muito enquanto eles estão pagando de juros. Eles olham se aquela prestação, se aquela mensalidade cabe no seu orçamento. Independente de quanto... de quanto tem juros. Mas então essa medida que está sendo tomada está chamando a atenção da população para como se pagava juros elevados. Não é? Inclusive você vê aí algumas instituições já anunciando, a própria Caixa Econômica Federal, tem uma atriz aí da televisão, toda hora diz, olha, reduzimos a taxa do cheque especial em quase 60%. Então aí as pessoas começam a ter consciência de quanto a gente pagava efetivamente de juros. Então, o que acontecia? Você comprava um carro, e chegou o momento que você precisava incentivar a indústria automobilística, você estava financiando o carro aí com uma taxa de juros de 1 e pouco por cento, chegava até 2%, em 72 meses. Isso é financiamento de imóvel, não é financiamento de veículo. Tá certo? Então, isso também leva também a uma inadimplência muito grande, né? A inadimplência cresceu, o endividamento das famílias é bom explicar também a diferença entre endividamento e inadimplência. Sim, endividamento, eu compro um imóvel, vou pagar esse imóvel em 15 anos, eu estou endividado, eu tenho uma dívida. Posso, claro, enquanto eu estiver pagando essa dívida, honrando o compromisso também. Na medida que eu atraso a prestação desse imóvel, eu me torno inadimplente. Então, são dois conceitos diferentes. Um é o endividamento. Você compra um bem a prazo, você se endividou. Agora, se você deixar de pagar aquela mensalidade, aquela prestação, além de você estar endividado, você torna-se inadimplente. Então, essa é a questão. Então, veja, aquilo que eu estava dizendo, a sociedade precisava realmente tomar consciência de que realmente os bancos tinha uma rentabilidade altíssima, principalmente os bancos particulares. Você via que o lucro num semestre era uma coisa absurda. Se você pegar, por exemplo, as contas nacionais, na hora que você está lá segmentado por setores que mais cresceram, as instituições financeiras são que mostram o maior crescimento. E justamente, realmente, a parte financeira dos bancos. Quer dizer, então, eu acho que isso eu acho que a sociedade começa a tomar consciência de que realmente estava se pagando muito pelo dinheiro, para tomar esse dinheiro emprestado. Uma coisa que as pessoas se preocupam muito também, José Marildo, é a questão dos cartões de crédito e dos cheques especiais, muitas vezes as pessoas querem saber só se elas têm condições de pagar e outras vezes elas prestam mais atenção porque a situação do cheque especial, por exemplo, como estão hoje os juros desses dois tipos de pagamento ao banco? Como é que ficou agora, com essa mudança, O Banco do Brasil ele está colocando uma orientação financeira para o cliente. É a questão da utilização do crédito consciente. A gente não quer o cliente em débito, a gente não quer um cliente com inadimplência. Na verdade, a gente sobrevive do cliente. Então, nós precisamos desse cliente ativo, pagando, comprando, consumindo. Então, o Banco do Brasil está criando agora uma orientação financeira para esse cliente. Então, o juros do cheque especial hoje, se ele utilizar mais de 50%, por 2 meses, no terceiro mês o banco já oferece para ele, através dessa orientação financeira,
um refinanciamento desse limite por 24 meses com a taxa de 3%, que agora já caiu para 2,94%. E antes era de quanto? Antes ela poderia chegar até 8%, 8,5%. Então está chegando aí a 3%. O cartão de crédito é a mesma coisa. Muitas vezes as pessoas começam a comprar e às vezes se descontrolam e começam a pagar ali abaixo do mínimo, abaixo do valor mínimo que é cobrado pelo cartão de crédito. Então essa taxa de juros chegava até 12%. Hoje também o banco, se ele pagar por 2 vezes essa fatura abaixo do mínimo, ele vai ofertar ao cliente, já vai passar uma orientação do cliente de parcelar isso para ele em 24 vezes. Perfeito. Olha, eu vou pedir licença a vocês dois por um instante só, porque o Espírito Santo em Debate faz uma rápida parada, mas a gente volta daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com essa em Debate, hoje falando sobre a redução das taxas de juros pelos bancos, tanto públicos quanto privados. Acontece recentemente no Brasil. Eu vou começar esse segundo bloco com o José Amarildo. Qual é a importância do cidadão, quando for negociar com o banco, fazer uma análise mesmo, ou uma simulação da sua dívida, né, e de como ela ficaria em cada uma das instituições? É importante, de fato? Eu acho que é essencial, né? Ele tem que buscar hoje, né, o melhor. E hoje o Banco do Brasil ele tem todas as condições e nossos funcionários estão preparados para simular. Né? Então, ele levando quanto que ele tem de dívida, até em outra instituição financeira, a gente tem condições de simular e mostrar o quanto é a troca dele para o banco. Porque, em geral, o cidadão quer resolver o problema, Exatamente. né? E acaba não fazendo esse tipo de simulação. Na verdade, ele tem que buscar essa simulação, ver o custo efetivo dessa operação. Né? Que muitas vezes você, olha, eu estou pagando juros de X. Né? E você tem que ver o valor da sua prestação, quanto que isso está sendo efetivo. Né? E o banco hoje ele tem, inclusive, uma simulação dentro do nosso site para ele poder ver esse custo da operação, quanto que ele tem em outra instituição e quanto que ele pagaria no Banco do Brasil. Então, é importante que o cliente procure, é importante que o cliente pergunte, tire todas as suas dúvidas e faça a escolha. Então, sim, com essa redução de juros, só para a gente ter uma noção, essa redução de juros foi possível só no Banco do Brasil, para pessoas físicas foram mais 16 bilhões e 300 milhões de limite de crédito para poder as pessoas utilizarem. Na pessoa jurídica, 23 bilhões e 800 milhões, por conta da redução de juros, porque quando você reduz os juros, né, você consegue aumentar o limite de crédito daquela pessoa, porque vai diminuir o valor da parcela, vai diminuir o valor da prestação. Né? E hoje a gente vê assim, muitas pessoas fazendo cálculo da prestação. Então a gente tem algumas simulações que vai mostrar quanto que era antes e quanto que ele vai estar pagando agora. Né? Então isso é importante que ele procure sim. O senhor trouxe aqui algumas simulações, não é isso? É. O senhor pode falar para a gente? Posso. Vamos falar assim das linhas que mais estão sendo utilizadas. Né? O CDC Veículo, por exemplo, uma pessoa pega R$40 mil em 24 parcelas. Né? Antes ele pagaria uma parcela de R$ 1.983,76. Com essa redução de taxa, agora ele passa a pagar R$ 1.914,78. Isso dá uma economia para ele de R$ 1.655,72. Isso já muito, um veículo de R$40 mil, esse valor que ele está economizando, ele consegue fazer o seguro e ainda sobra dinheiro. Né? Então, e diminui uma prestação. E diminui uma prestação. Né? Na verdade, ele está diminuindo uma prestação. No crédito material de construção, né? que é um CDC também que nós temos, se ele pegasse R$10 mil para pagar em 24 parcelas, antes ele pagaria R$ 613. Hoje ele está pagando R$ 533. Ele economizaria em 24 parcelas R$ 1.917,36. Então, de 10 mil, ele economizaria R$ 2 mil. R$ 2 mil, 20%. 20%. Né? Em cima do valor. Então, e como para o material de construção, a gente tem para eletrodoméstico, né? Nós temos para eletroeletrônico, nós temos para viagens, até para viagens nós temos. Né?
o BB crediário, que também sofreu uma redução. E essa redução não é só para o cliente que recebe salário no Banco do Brasil. Essa redução do CDC veículo e do CDC material de construção, CDC eletroeletrônico, o BB crediário, ele é para todos os clientes, independente se ele recebe salário no banco ou não. Né? Então, assim, a redução de juros, ela veio para todos. Né? Quem recebe salário, ele tem uma condição diferenciada em outras linhas. Mas no crédito veículo, no material de construção, nesses créditos, não, é para todos os clientes do banco. Professor, as pessoas passaram a consumir mais. Isso, em outros tempos, a gente diria do risco da inflação. Sim. Só que nós temos hoje uma inflação estabilizada. Como é que o senhor pode explicar para a gente essa relação que existe e o risco que corremos? O risco que corremos é se realmente houver um consumo exacerbado, aí realmente as coisas vão subir. Mas o governo está muito atento com relação às metas de inflação. Ela está aí girando em torno de 5 e pouco por cento. Está um pouquinho acima do centro da meta, que é 4,5, mais abaixo do que foi em 2011. Né? Então, e esse também foi um dos fatores que permitiu essa redução da taxa de juros. Uma inflação, de certa forma, bem administrada. Agora, na medida que o governo perceber que começa a haver um pico de inflação, ele vai tomar algumas outras medidas, né? No sentido de conter isso aqui. Então, eu acho que a coisa veio no momento certo. Eu acho que a economia precisa reaquecer. O último relatório do Fundo Monetário, que foi divulgado anteontem, quer dizer, ou seja, quarta-feira, já sinalizou um crescimento do PIB brasileiro de 3%. Quer dizer, se nós crescemos 2,7% em 2011, 3%, praticamente não vamos crescer. Então é preciso, porque o mundo está em crise, então ele tem que olhar para o quê? Olhar para o mercado interno. Você tem que olhar o mercado interno, e olhar o mercado interno é justamente você criar as facilidades para que o consumo, né, possa aumentar. Então, acho que esse é um ponto. Agora, eu queria acrescentar um ponto para a discussão, que era o seguinte: a gente está falando de uma taxa de cheque especial, de cartão de crédito, de CDC, né? Na medida que você aumenta a linha de produtos que você compra do banco, você passa a ter um poder de negociação muito maior, é verdade. Então, eu tenho uma taxa de, sei lá, de cheque especial de 4%, mas na medida que eu levo para lá o seguro do meu veículo, que eu levo lá uma caderneta de poupança, que eu levo uma aplicação de previdência privada, seguramente eu vou ter, seguramente eu vou ter condições de negociar uma taxa de cheque especial mais confortável, sei lá, 2,5%, 3%. Eu acho que esse também é um momento importante. Até você concentrar as suas operações numa única instituição, porque aí você ganha justamente no preço desses produtos, dessas tarifas. Procede? Procede, é isso que o banco busca, né? É a fidelização do seu cliente. Quanto maior, né, o relacionamento que você tem com o banco, quanto maior o relacionamento que você tem lá com a sua agência de seguro, previdência, né, capitalização, o cheque especial, o cartão, ele vai ter mais poder de barganha, ele vai ter mais benefícios do banco, ele vai ter mais condições de ter taxas diferenciadas. Isso é o que manda o mercado, né? É isso aí. Não adianta ele ficar assim, olha, eu tenho uma conta aqui no banco, não, concentra os seus negócios, né? E aí a gente tem certeza que se ele procurar o Banco do Brasil, ele vai ter as condições adequadas e as melhores condições hoje, né? Na hora que você botar o conjunto de negócios que a gente pode fazer, e esse relacionamento vai trazer benefício para ele. Né? Esse relacionamento é que vai ditar ali para ele as facilidades que ele vai conseguir no banco. Agora, a pergunta que eu tenho para vocês dois, eu vou começar pelo senhor. Com essa medida né, esperada há muito tempo, a previsão é de que a concorrência entre os bancos seja ainda maior, por conta da busca ainda maior do cidadão por crédito? Quem vai ganhar com isso tudo no final é a população. Né? A população brasileira acho que está ganhando com essa redução de juros. E aí os bancos, certamente a concorrência vai aumentar. Nós já temos visto isso aí nos últimos dias. Né? Taxas, aí já começam a reduzir as taxas também. Né? O Banco do Brasil foi o pioneiro em reduzir as taxas.
ele foi o primeiro a lançar. O Banco do Brasil já era um balizador de taxas. Ele sempre foi um banco que trouxe, trabalhou sempre com as taxas mais baixas do mercado. Só para te interromper, é importante dizer também, né, professor, que se não começasse por um banco público, jamais começaria, né? E o Banco do Brasil foi o pioneiro. O Banco do Brasil foi o pioneiro, né? E a gente precisava, acho que toda a sociedade hoje, ela precisa enxergar aí também nos juros o benefício desse crescimento que o país está tendo, desse desenvolvimento que o país está tendo, né? E hoje a gente estava com uma taxa de juros muito alta, né? A gente tem que reconhecer isso. As taxas de juros no Brasil estavam elevadas demais, né? Então agora nós temos que reaprender a trabalhar, né? Nós vamos ter que buscar mais clientes, vamos ter que trabalhar mais, né? Para poder você não repor eventuais perdas, mas você vai ter que trabalhar com mais clientes. Aí você vai ter as condições. Nós falamos muito de pessoa física, né, de consumo, mas tem muitos benefícios também para as nossas micro, pequenas e médias empresas. Que são a maior parte das empresas brasileiras hoje. Dentro daquela simulação também, a gente trouxe aqui uma empresa que hoje, vamos pegar R$100 mil em 60 parcelas, 60 meses para pagar, né? Ela antes pagaria pagaria uma parcela de R$ 3.716,67. Com essa redução de juros, ela passou a pagar R$ 2.996. Ela economiza em 60 meses R$ 22 mil. 22% de economia. De economia. Né? Então, você está incentivando o consumo, você está dando condições para a empresa trabalhar, para a empresa pegar seu capital de giro, fazer seu investimento, né? E isso tudo voltado para onde? Para o mercado interno, que a gente tem que crescer hoje internamente, né? A crise está aí fora, né? Então, aonde tem que ser voltado? Tem que ser voltado para o mercado interno, consumo aqui interno, né? Então, assim, o banco hoje, né, foi o pioneiro, a gente espera continuar aí, a gente tem certeza que nós vamos continuar sendo os balizadores de mercado, trabalhando com as taxas mais baixas. Tomara. E aí, professor? Eu acho, aumenta a concorrência, claro, melhora para todo mundo? O setor bancário é muito concentrado, né? É muito concentrado. Com essas fusões todas de bancos, você vê que a coisa é muito concentrada e isso aumenta significativamente a concorrência e o maior beneficiado, como disse o marido, somos nós, consumidores, nós que somos correntistas dos bancos. Né? Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção, que se fala hoje muito em migração, né? De sair de um banco, procura outro que a taxa... Tá certo? Tem que buscar sempre onde é que você vai ter as melhores condições. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é muitas vezes a taxa de juros do banco está mais barato, então eu vou transferir a minha cota para lá. Mas você tem que olhar as tarifas, né? Os tipos de serviços que você utiliza no banco. De repente, você utiliza com muita intensidade, por exemplo, a emissão de extrato, e o valor unitário daquilo ali é muito alto. Então, aquilo acaba, no final das contas, até sendo uma situação desconfortável para você. Você ganha na taxa de juros, mas perde no pagamento de tarifas. Então, isso é importantíssimo também. Isso está disponível aí no site do Banco Central, no site dos bancos. Tem lá a tarifa, né, os preços de cada serviço que você vai utilizar do banco. Você fazer uma análise em função do seu perfil, não é? Quer dizer, eu tenho cheque especial, tem isso. Qual é o perfil? Quantos extratos eu tiro por dia? Quantas vezes eu consulto o meu saldo? Para saber se realmente quanto ele paga de tarifa, se vale a pena migrar ou não para outro banco. Então, acho que isso é um ponto também. Se a gente ficar muito empolgado, no final você transfere a conta e você vai acabar tendo um gasto maior do que se tivesse permanecido no seu banco original, né? Professor, só para a gente terminar, aqui nosso tempo está chegando ao final. Com essa diminuição, o senhor acha que uma medida que agora não tem freio, é um caminho sem volta? A não ser que haja um grande impacto no mundo todo, né? Alguma coisa que, né, fora de previsão, mas eu acho que é um caminho sem volta, né? A não ser que haja um... A gente segue a tendência do mercado europeu? Sim, inclusive o próprio ministro ontem, numa declaração, ele falou que a tendência justamente é você chegar à taxa, e a presidente falou isso, você chegar à taxa de juros de países desenvolvidos, de países de primeiro mundo. Tá certo? A tendência é essa, né? Perdão, eu disse países europeus, tentando dizer países desenvolvidos, porque se a gente continuar seguindo a tendência do mercado europeu, a gente está frito, né? Não, porque ali foi um erro estratégico. Sim, claro, claro. Mas reduzir, chegar a taxa de juros civilizadas.
não é, civilizadas. Quer dizer, a meta, inclusive, é você ter uma taxa de juros real, alguma coisa como 1,5%, 2%. Hoje está em 4 e pouco, né? Então essa é a tendência. Maravilha. Professor, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, também do José Amarildo Casagrande, que é superintendente estadual do Banco do Brasil. O ES em Debate de hoje vai ficando por aqui, mas eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau.